Oi, gente, eu sou a Bia e hoje eu vou contar pra vocês todos os 6 livros que eu li em março. A minha primeira leitura foi Trouble, da Natália Santos, e gente, que livro bom. Ele é um livro de 700 páginas e eu lembro que eu li simplesmente em, tipo assim, 2 dias. Trouble faz parte de uma série, o primeiro livro chama Hunted, e a autora recomenda ler todos os livros, eu também, porque eu acho que se você chega no segundo, você não vai entender nada que tá acontecendo ali. Esse é um tipo de livro que, assim, eu posso falar sobre, mas ao mesmo tempo não posso, porque eu sinto que quando você lê, depois de ter lido o primeiro livro, o segundo, os primeiros capítulos, você vai ficar assim, ó. Porque eu, quando li, eu de verdade soltei um quando eu li, porque eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo, que eu falei assim: "Meu Deus, como que isso me passou batido o primeiro livro inteiro?". Mas assim, basicamente nesse livro a gente tem 2 personagens principais, que é a Avalon e o Steve. O romance ali deles vai ser um enemies to lovers, eles têm ali um passado porque eles estudavam na mesma escola. Além disso, eles estão estudando na mesma universidade e a melhor amiga da Avalon, que é a Serena, se relaciona com o melhor amigo do Steve. O Steve e os outros garotos, eles fazem parte de um grupo que é chamado de Garotos do Ciclo. Eu acho que são 5 ou 4? São poucas pessoas ali, são poucos meninos que fazem parte, e basicamente eles são anti-heróis. Eles fazem justiça com as próprias mãos, eles seguem as próprias leis, e eles meio que mandam ali naquela universidade. Então, assim, se acontece alguma coisa de errado, caso de homofobia, racismo, meu, eles vão dar um jeito na pessoa, e é um jeito bem bonito de se ler. Eu amei muito esse livro, eu gosto muito sobre como os personagens abrem mão de várias coisas pessoais. Então, a Avalon muitas vezes abre mão de alguns princípios dela, de coisas que ela nunca acreditou que ela aceitaria, mas ela aceita por conta de um sentimento maior. E a mesma coisa com o Steve, eu acho que ele perdoa muito nesse livro, e eu acho muito bonito ver o perdão dele acontecendo, porque eu sinto que ele é um personagem tão leve que chega uma hora que ele fala, tipo assim, na cabeça dele, obviamente, ele não falou isso escrito, mas assim, pra que eu vou ficar guardando, tipo, raiva das coisas que aconteceram, sendo que eu posso estar vivendo isso? Então, assim, eu amei esse livro. Não, e assim, ó, eu preciso imediatamente de todos os livros dos Garotos do Ciclo, porque assim, eu preciso, toda vez que eu leio um novo livro, eu me lembro como que eu amo ler sobre o universo deles e sobre a amizade deles. Depois, teve Advogando para o Amor, da Gabriela Bortolotti, gente. Que livro fofo. O nome chama Advogando pro Amor porque é literalmente um romance com um advogado. E aí o que acontece é, ele vai ser o advogado no caso de separação dela e o marido dela, gente, é um escroto. Eu amei tudo sobre esse livro, os personagens principais, a relação deles, como se desenvolve, o que acontece ali em 80%. Gostei muito dos personagens secundários e tô muito animada pra ler sobre eles. E assim, amei, gente, não tenho o que reclamar desse livro. Não, e assim, ó, além dele ser advogado do caso dela, ele é melhor amigo do irmão dela, então assim, uma vibe meio não poderia estar ficando com você, mas estou. E eles também são vizinhos. Ele tem uma casa ali, ela tem uma casa aqui, aí, meu, eles toda hora estão interagindo um com o outro por conta disso. Pelo que eu entendi, vai ser uma trilogia, um livro pra cada amigo, porque são 3 melhores amigos, né? Então a gente vai ter o livro do Gael, que é esse principal, aí do Theo, que é o melhor amigo dele, e do outro que eu não lembro o nome, me perdoem. Mas assim, cara, eu amo livro de amigos. E além de ser com os 3 melhores amigos, eu acho que vai ser com as 3 melhores amigas. Porque elas criam ali um grupinho entre elas e eu acho que vai ser tudo. Gente, depois desses, eu fui pra livros físicos e olha, eu fiquei chocada porque, cara, vocês já viram Beatriz vir aqui falar que ela leu 3 livros físicos em um mês? Gente, eu quase nunca leio livro físico. Eu vou ser muito sincera, e pra mim um dos problemas de ler livro físico é que eu não consigo ler na minha cama no escuro. Eu divido o quarto com a minha irmã, então assim, não tem como, gente, eu ler o livro no escuro quando é físico, sabe? Então por isso que eu amo ler no meu Kindle, eu acho que é muito prático, muito fácil. Coitados, né? Eu falando super mal deles na frente deles, mas eu amo muito livro físico e eu vou falar sobre os que eu li esse mês. Teve o reaparecimento de Rachel Price. Gente, ai, ai. Holly Jackson, ela é um fenômeno, né? Essa mulher, ela é incrível. Eu já li todos os livros que ela escreveu depois que eu li esse, né? Só que assim, ele não foi o meu favorito dela. Eu não acho ele ruim, mas eu também não acho que ele chega aos pés da Holly Jackson de Manual de Assassinato. Coisa que eu acho estranha, porque esse livro foi escrito depois, é o último livro dela escrito, né? Então assim, eu queria que chegasse aos pés dos outros livros já lançados. Quando eu falo isso, parece que ele é muito ruim. Ele não é, mas eu acho que ele é mediano. E assim, vamos lá, primeiro, ele é um livro que tem 500 páginas, mais ou menos. Muito longo, desnecessariamente longo, não precisava. Se fosse pra fazer ele tão longo, desenvolvesse melhor as coisas. Aí, eu acho que ele é longo. Ai, me irrita ali as coisas como elas vão a passinho de tartaruga, sabe? E ao mesmo tempo que vai muito devagar, o tempo dentro do livro não se passa. E aí a menina vai falar, ela fala assim, ai, faz 2 semanas que ela chegou aqui. Eu fico assim, oi?
2 semanas, meu amor, eu já li 400 páginas, você é louca? Os plot twists, não fui a maior fã. Teve um que ficou muito na cara, que eu li e falei assim: "Gente, eu acho que é isso". Realmente foi. O plot twist maior, não vou dar spoilers, né, mas o plot twist maior, eu não cheguei eu não considero adivinhar, porque assim, quando a protagonista se liga de um negócio e ela começa a ir atrás daquilo, eu falei: "Vixe, eu acho que vai ser isso, isso e aquilo". E realmente foi, porque batiam as datas. E aí eu matei antes, mas assim, eu devo ter matado no máximo 50 páginas antes de acontecer, sabe. Então não foi: "Nossa, adivinhei no começo", não. Nesse livro, O Reaparecimento de Rachel Price, o que que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar a Belle, que é a filha da Rachel. A Rachel desapareceu quando a Belle tinha só 2 anos e a Belle era a única testemunha. Gente, é um crime sem solução. Fizeram tudo pra identificar, pra entender o que aconteceu e nunca conseguiram. Basicamente, a Rachel Price um dia sumiu, deixou o carro ali na beira da estrada, não tinha nenhum sinal dela, ela não estava com mala, não tinha dinheiro, não acharam DNA, não acharam ela na floresta, não acharam ela em nenhum lugar. Então, assim, foi um crime sem solução e a Belle cresceu sem a mãe dela. O pai da Belle decide fazer um contrato com um moço que quer fazer um documentário sobre o desaparecimento da Rachel Price. E eles começam a gravar depoimentos, um monte de outras coisas, até um dia que a Belle tá voltando pra casa, quando ela encontra a mãe dela no meio do caminho. Ela fica tipo assim: "Oi, quem é você?". E ela acha que ela tá loucona, porque a mãe dela tá com as mesmas roupas que ela estava quando ela sumiu. A mãe dela tá toda machucada, tem uma marca, tipo, no tornozelo dela, como se ela tivesse presa. E aí ela volta pra casa correndo, pensando: "Gente, foi vulto, estou louca". Corta pra mãe dela: "Toque, toque". "Oi, Bel, eu sou sua mãe, Rachel Price, que bom que vocês não se mudaram, né?". "Oh, como assim?". Como assim a mulher volta 16 anos depois, o que que aconteceu? E aí ela volta, e ela não conta 100% o que aconteceu, ela tem ali umas verdades muito convenientes, as coisas que aconteceram, e "Ai, porque eu não lembro. Ai, porque eu não vi". E a gente lendo começa a estranhar. E aí ela começa a agir de um jeito esquisito em relação à Bel, em relação ao pai da Bel, e a Bel começa a investigar, mesmo tendo o documentário, né, porque agora o documentário virou sobre o reaparecimento dela, e a Bel começa a investigar, porque ela não acredita na mãe dela de verdade, ela acha que aquela mulher tá ali querendo alguma coisa dele, sabe. E ela começa a investigar, só que assim, essa investigação talvez vá revelar coisas que nem ela queria descobrir. Eu gostei muito da leitura, assim, foi uma leitura muito boa, a Holly Jackson não decepciona, só que foi o que eu falei, eu acho que eu botei as expectativas erradas, talvez eu estava esperando mais, achei que enrolaram demais, gente, que nem toda essa parte que eu contei pra vocês, eu acho que acontece nas 100 primeiras páginas. Cara, a mulher, o nome do livro é O Reaparecimento de Rachel Price. Você me demora 100 páginas pra aparecer, não precisava, sabe? Mas eu gostei, gostei e com certeza eu vou ler outros livros da autora. Só que esse não é um que eu recomendaria e falaria: "Meu Deus!". Talvez se fosse o primeiro livro que eu lesse da autora, eu não teria vontade de ler outros. Aí, obviamente, que pra alternar com o livro físico, eu li um pelo Kindle, que foi o Dark Romance Nacional Your Dark Mind, da Alice Bassivenchi. Gente, amei! Impecável como sempre. Esse livro é uma sequência, ele é o livro 2 da série, né, e eu tava esperando desde que eu terminei o primeiro, e o primeiro termina de uma maneira babadeira. Eu vi muita gente falando que preferiu o primeiro, mas euzinha preferi o segundo e eu achei ele muito bom. Não dá pra falar da história, porque é uma continuação, então assim, é um dark romance com um stalker, com uma personagem que aparentemente é esquizofrênica, e ela não sabe se é uma alucinação, se é um stalker de verdade, nem a gente sabe, isso no primeiro livro, né. Aí no segundo são consequências do desdobramento do primeiro livro. Mas eu vou falar de coisas que eu amei nesse livro. Eu amei o romance. É que, gente, eu amo romance. Eu sou muito fraca pra romance. E romances que me parecem épicos, que assim, o casal tem que batalhar, tem que sofrer pra ficar junto, são os meus favoritos. Eu amo quando isso tá acontecendo, quando tem sofrimento envolvido, porque eu acho que às vezes as coisas não têm que ser fáceis. E é isso que acontece nesse livro. Eu amei ver o romance dele e como os dois personagens principais sempre lutaram pra estar um do lado do outro várias e várias e várias vezes, e assim, é muito bonito de ver. Teve uma coisa que eu vi as pessoas reclamando e que eu também senti um pouco, mas que depois que eu percebi, eu consegui me situar melhor. Ai, como que eu falo isso sem dar spoiler? Mas assim, a personagem principal, vamos dizer que ela é meio que fragmentada, e ao longo do livro, tem vezes que a gente tá no passado, tá no presente, aí ela é uma pessoa diferente. Meu, só lendo pra entender. E eu vi muita gente falando que ficou confusa ao longo do livro, mas eu acho que eu
consegui me situar quando eu percebi que tem que prestar muita atenção em qual ato do livro você tá lendo, porque tem o ato um, ato 2, ato 3, e aí você vai entendendo em qual ato a personagem está. E também tem que prestar muita atenção no nome que aparece no começo do capítulo, porque isso aí ajuda a gente a se situar em qual momento da trama a gente tá. Foi isso, não dá pra comentar muito sobre o livro, mas eu adorei, gente. Eu amei o romance, principalmente. Aí voltamos para os livros físicos e agora a gente só vai ficar neles. E vem o meu queridinho, Em Rota de Colisão. Esse aqui eu não vou falar muito também, porque ele tem um vlog de leitura só dele aqui no canal, inclusive vão lá assistir. E ele é um livro que eu personalizei ele inteirinho pra sortear de presente pra uma de vocês. Essa é uma dinâmica que eu já faço no meu perfil lá da rede vizinha do Instagram. Eu fiz ano passado, durante a Bienal. E, cara, foi uma coisa muito legal, foi uma troca muito legal que eu tive com vocês. Por mais que tenha sido só uma pessoa que ganhou, né? Eu vi muita gente que adorou a ideia. E aí eu leio o livro, eu personalizo ele, coloco comentários. Gente, eu faço como se eu estivesse fazendo pra uma amiga, né? É que na minha cabeça vocês são todas minhas amigas. E tem tudo no vlog, gente. Tem sinopse, tem o que eu achei do livro, minhas reações, tem cenas muito icônicas. Inclusive, se você não me segue nas minhas outras duas redes, que é o Insta e o TikTok, me sigam, gente, porque eu surtei tanto sobre esse livro. Eu ainda estou surtando, tem muito vídeo pra sair falando sobre umas cenas icônicas que ele tem. E além disso, eu também mando uma caixinha pra pessoa, né, com vários itens, marca-texto, marca-página, que mais? Post-it. Tem muita coisa legal na caixinha e eu monto tudo no vídeo. Então, assim, só clica no vídeo e assiste também, tá? Eu vou deixar ele nos cardzinhos. Por último, mas não menos importante, inclusive, minha leitura 5 estrelas, primeiro favoritado do livro, foi Matéria Escura, do Blake Crouch. Em que mundo Beatriz, amante de romances, fantasia e thrillers de vez em quando, acharia que um livro de ficção científica seria um dos primeiros favoritados do ano de 2025? Nunca! Nunca! Eu nem achava que eu ia gostar dessa bagaça o tanto que eu gostei. Gente, agora já faz, sei lá, umas 3 semanas, 2 semanas que eu li, e eu já superei ele. Mas a Beatriz, sei lá, uma semana atrás só ficava pensando nesse livro. Eu lia outros e eu pensava nele. Que livro bom. Sabe quando a gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas de ler um livro no momento certo, no momento que você precisava escutar aquilo. Eu tive essa experiência com esse livro, eu acho que é por isso que eu amei ele tanto. Se eu não tivesse no momento certo, eu ia ter gostado dele também. Mas ele falou tanto comigo, mas tanto comigo, que eu fiquei em choque, assim. Ai, olha, arrepiei até, gente. Eu não achava que um livro pudesse falar tanto comigo. E eu amo livros, eu amo ler, eu amo histórias, mas muitas vezes eu me conecto com elas naquele momento e depois sigo a minha vida. Só que essa aqui eu acho que eu vou pensar nela até eu morrer. O livro inteirinho tá grifado, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se deu pra ver, mas tem um único post-it. E esse post-it, eu acho que é a minha frase favorita do livro, que é onde ele fala assim, olha: "Fico olhando para a página e começo a anotar cada detalhe da minha Chicago que vem à mente. Pinto minha vida em palavras." Essa frase, "pinto minha vida em palavras", literalmente é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. E tem muito significado com a história do livro e ressoa muito comigo, com a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa que adora escrever pra si mesma, sabe? Eu amo escrever cartas para o futuro, cartas para o universo, cartas pra um monte de gente. E, meu, Meu, eu tô besta, sabe? Não consigo nem falar, tipo, pinto minha vida em palavras. Ai, é lindo demais, meu Deus do céu. Tá bom, Bia. E sobre o que fala a história? Vamos lá. A gente vai acompanhar o Jason. E aí, o Jason, ele é um cara que eu acho que ele é físico, ele é inteligente, só que ele tem uma vida super comum. Ele é professor numa universidade, é casado, tem um filho que tem 15 anos, que é o Charlie. E é isso, gente, tem uma vida normal. E aí, nos primeiros capítulos, acho que no primeiro capítulo, ele fica pensando nos e se's da vida, né? E aí ele vai, encontra um amigo, esse amigo ganhou um prêmio lá puta importante, e aí ele fica pensando, nossa, e se eu tivesse seguido com a minha pesquisa e tal? Beleza. Tá voltando pra casa, pra mulher e pro filho dele, quando do nada ele é sequestrado. Bum! Foi sequestrado. Um sequestro que não faz sentido. Ele não consegue entender. O cara não quer dinheiro, o cara não quer nada. Ele não consegue entender o que tá acontecendo. O cara tá com uma máscara. E aí, além de ser sequestrado, o que esse cara faz? Leva ele pra um lugar no fim do mundo, injeta uma droga nele. E aí, quando o Jason acorda, ele tá num lugar completamente diferente, com um monte de gente falando: Meu Deus, você chegou! Como você conseguiu sair da caixa? O que aconteceu? Como você tá aqui? E o Jason assim, ó. Gente, não tô entendendo quem são vocês. E todo mundo tratando o Jason como se eles conhecessem ele. E o Jason assim, cara, eu tô no lugar errado, não era pra eu estar aqui.
ferrou-se. Só que ele foi enviado simplesmente para outro universo, para outra dimensão. E nessa dimensão, ele é o Jason que continuou com a pesquisa dele. Ele é o Jason que nunca ficou com a esposa dele e que quando a esposa descobriu que estava grávida, ele falou que era melhor ela abortar o filho. A partir do momento que ele descobre que ele tá na realidade errada, ele pensa, eu tenho que voltar pra minha família, pra minha esposa e pro meu filho. E aí ele começa uma saga de conseguir tentar voltar, de fugir dali, de entender como que funciona essa viagem entre essas dimensões. E, gente, que livro bom. Que, nossa, sério, eu amo livros que, além de tudo, falam muito sobre amor. E esse livro fala muito sobre amor, sobre a força do pensamento. E, ai, gente, que livro bom! Que livro bom! Eu quero ler tudo que esse cara escrever. Eu tô apaixonada nesse livro. Ele foi muito bom mesmo. Esses foram todos os meus livros lidos em março. Eu achei que foi um mês ótimo. Eu consegui ler bastante. Eu só senti falta de fantasia novamente, né? Mas, gente, sério, eu tenho um ponto fraco por romances, porque é tão fácil de ler. Mas, assim, todas as leituras que eu fiz foram ótimas. Eu amei. Eu tô muito animada agora pra abril, né? Na verdade, a gente já tá em abril e eu já li livros ótimos. Tô muito animada pra fazer o Lidos de abril. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, um comentário. Me conta qual foi a sua leitura favorita do mês de março. E também todas as minhas redes sociais, todos os meus links estão na descrição. Um beijo e até a próxima!